Oi, eu sou a Marcela e hoje eu vou falar sobre estrutura da copy. Você já parou para pensar que os textos eles não são simplesmente um amontoado de frases? O texto ele precisa fazer sentido, principalmente quando a gente está falando de copy. Na maior parte dos casos, uma copy boa, ela tem que ser criativa. Se você vê uma copy que é muito boa e achar que ela não é criativa, tem algo de estranho aí. Isso porque as copies, elas podem falar o que precisa de uma forma direta e rápida, simples. Mas a copy criativa, ela vai converter o leitor por conta da sua construção e da sua criatividade. Nesse caso, ela é mais chamativa, então ela consegue chamar a atenção com mais facilidade, ela consegue fazer o leitor memorizar a mensagem que você está querendo passar e ela também consegue gerar valor para sua marca. Eu fiz um vídeo que foi, caso você ainda não tenha assistido, tá? É aqui, né, desse lado. Tá aqui no card, que é um desafio da copy, que eu fiz, eu peguei palavras aleatórias e eu construí uma copy em cima delas, de forma que ela fizesse sentido e que ela levasse o leitor para uma ação no final. E nesse vídeo eu consegui reparar bem, eu consegui perceber bem o meu processo, qual é a estrutura que eu sigo para poder criar uma copy. E isso é um padrão, eu acho que se repete na maior parte das copies que eu faço. Então, por isso eu consegui identificar 3 etapas que são fundamentais para uma copy para redes sociais. Então, o que é essa estrutura da copy? Ela é o esqueleto da sua copy. Então, é uma relação entre forma e conteúdo. Você vai manter a forma dela, você vai sempre usar o mesmo esqueleto, o mesmo modelo, o que vai mudar é o conteúdo. Então, você consegue aplicar essa mesma forma para diferentes empresas. Então, por exemplo, eu posso dar a mesma forma para uma empresa de alimentação, para uma empresa de esporte, para uma empresa de coisas infantis, enfim. Eu consigo usar ela para diferentes coisas, o que vai mudar é o meu conteúdo. Então, é o que eu vou preencher esse esqueleto todo, é o que vai estar dentro dele, mas não ele em si, ele pode se manter. Então, na hora de criar uma copy, é sempre legal pensar nessa relação entre forma e conteúdo. Ver qual é o modelo que eu posso seguir e quais são as informações que eu vou usar para fazer com que esse modelo, né, fique de pé, para fazer com que esse modelo realmente funcione. Bom, então vamos lá, eu vou te mostrar qual é a estrutura que você precisa seguir, qual é o modelo que você precisa seguir para fazer as suas copies. Para isso, eu vou usar a copy de referência que eu falei, que eu criei nesse vídeo do desafio. Então vamos lá. A primeira parte dessa divisão que eu fiz é a etapa 1 da construção de uma copy, que você vai dar estímulos para o leitor. Então, o que são esses estímulos? Você pode usar de uma dor dele, você pode dar um problema. No geral, é uma questão que você pretende resolver na copy. Então, é um problema, é uma questão, é uma dúvida, é uma situação que o leitor passa e que ele tem essa dúvida, que você vai prometer para ele, né? Você vai pretender resolver nessa copy. Então, esses estímulos, eles são a parte mais importante, é o coração da copy, porque é onde o seu leitor vai ter o primeiro contato com você. Então, ele precisa logo de cara chamar a atenção. Ele precisa ser diferente, se diferenciar das demais copies. Então, imagina, você tá no seu feed, ali rodando o feed, e aí você não acha nada, você não vê nenhuma copy interessante, nada te chama atenção. Você não vai parar em nenhum. E o que a gente quer é que o leitor pare e dê atenção para nossa marca. Então, eu preciso de uma copy que realmente desperte o interesse, que cative aquele leitor, para que ele pare ali os scrolls dele e veja o que eu tô querendo falar com ele. Esses estímulos, eles devem ter a ver com o seu público-alvo e com o repertório do seu público-alvo. Então, uma coisa que pode acontecer é que você vai dar uma referência para esse leitor no estímulo que ele não vai conhecer. E aí isso é um grande problema, porque você precisa realmente saber quais são os conhecimentos daquele leitor, qual é o comportamento dele, qual é o repertório dele, qual é a bagagem dele, para conseguir identificar quais são os problemas que ele enfrenta, quais são as questões que ele tem, enfim, qual é a situação que ele está passando, que você pode ajudar ele a resolver. Então, é muito importante sempre estar pensando no público-alvo. Alguns erros principais dessa etapa número 1 são a sua copy, esses estímulos, eles são muito genéricos. Então, se você vê uma coisa que todo mundo está fazendo, enfim, que você consegue entrar em qualquer outra conta, por exemplo, falando do Instagram, você consegue entrar em qualquer outro perfil do Instagram e ver a mesma copy, é genérico. Então,
não vai atingir o seu público da maneira como poderia, não vai atingir o potencial, porque aí ele vai ter aquela sensação de, é só mais do mesmo. Então essa empresa não vai me ajudar como eu gostaria, porque ela tá reproduzindo um padrão que eu já tô vendo em todos os outros lugares. Então você não vai conseguir atingir quem você realmente deseja. E o segundo erro é aqueles estímulos serem muito grandes e muito explicativos. Ali é só para você atiçar a curiosidade da pessoa. Você vai dar uma frase curta, na maior parte dos casos, curta e impactante. Então você vai chamar a atenção dela, você vai capturar ela, e aí depois você vai desenvolver. Não começa a sua legenda, a sua copy, com um texto que seja muito grande, muito explicativo, já querendo dar muitas informações logo de cara. Calma e desenvolve o seu tópico depois. Beleza. Então, aqui nessa copy que eu fiz, eu começo justamente com essa ideia do impactante e do que vai capturar a atenção do meu leitor, do que é diferente. Então, eu começo falando, já pensou em provar açúcar e ele ter gosto de sal? Ou comer bacon e ele ter gosto de chocolate? Tipo, são ideias totalmente absurdas. Nesse caso, eu realmente usei essa lógica do absurdo, do irreal, do extra, do que é fora da realidade, para chamar a atenção do meu leitor. Mas enfim, aí tem várias formas de fazer isso, vai depender do seu objetivo na copy. E nesse caso era um desafio, então eu tinha que usar essas palavras. Mas aí na sua copy você pode ir ajustando essas ideias de uma outra forma. E aqui eu falei um pouco sobre o comportamento dele. Então eu falei, provavelmente você acharia que tá ficando louco. Ou seja, eu tô mostrando pra ele que eu entendo a situação que ele tá passando. Tipo, eu sei que você vai ficar louco que você acharia que tá ficando louco se comer açúcar e ele tiver gosto de sal. Tipo, isso não existe. Então eu tô aqui com você e eu tô te mostrando que eu também compartilho dessa mesma realidade, assim, dessa mesma situação. Então essa é a primeira parte, a primeira etapa. Beleza. A segunda etapa agora, você vai conectar os estímulos que você deu na primeira etapa com a sua empresa. Então, essa é a hora de criar associação com a sua empresa. Essa é uma parte muito importante porque, afinal de contas, você quer que o leitor conheça a sua empresa. Então, se você só falar um monte de coisa de uma maneira informativa, ele não vai se importar com quem está falando com aquilo, ele só quer saber informação. E esse não é o objetivo. Então, você quer que ele conheça quem está falando, que ele se interesse por você. Então, essa é a parte de justamente conectar com a sua empresa. Então, aqui você vai pensar, o que a minha empresa tem a ver com isso? Então, eu dei um monte de estímulo, tá, mas o que a minha empresa tem a ver com isso? Como ela pode ajudar o leitor? Como que ela vai resolver esses problemas? Essa é a parte que você vai ou confrontar os estímulos que você deu. Você vai falar, tipo, olha, não tem nada a ver isso aqui. Como se fosse, tipo, isso aqui eu sei que é super irreal, não tem nada a ver esses estímulos. Ou você vai afirmar eles. Então, você vai apoiar o que você falou. E aí, enfim, vai depender da ideia que você está usando, da linha que você está seguindo dentro dessa legenda. Mas você vai... O objetivo central é pensar em como a sua empresa vai resolver toda aquela problemática que você desenvolveu no comecinho do seu texto. Nesse caso aqui, eu usei... para eu poder confrontar ou afirmar os estímulos que eu tinha dado, eu usei a ideia de, mas e se eu te disser? Então, além disso, eu consigo dar um tom para minha copy que é mais familiar, mais pessoal. Então, eu consigo, eu me coloco como a pessoa que está falando. Então, o leitor do outro lado, ele sente que ele está próximo de mim. Isso é muito bom, né? Principalmente no contexto do digital. E aí eu falo, mas e se eu te disser que as ideias mais absurdas que são as ideias mais absurdas que dão origem à inovação? Então eu tô confrontando a ideia que eu dei. Tipo, parecia tão irreal que açúcar tivesse gosto de sal, mas e se essas ideias malucas que realmente criam coisas novas, que inovam? Então, essa é a ideia que eu uso aqui. E aí eu conecto com a minha empresa. Então eu falo... no caso, a empresa desse desafio é o Unbelievable Festival, que é um nome 100% fictício. E aí eu falo, tá bom, então,
tudo isso de inovação. O leitor agora ele está se perguntando, tá, mas tudo isso de inovação, tudo isso que você está me falando, tem a ver com o quê? Qual é o contexto disso? Aí eu falo, bom, a gente acredita em inovação, a gente acredita em transformação. Então, é aqui que o meu papel de empresa vai entrar para te ajudar. E aí eu desenvolvo, o que é acreditar em transformação, e aí eu vou desenvolver essa ideia. E aí a gente vem para a terceira parte, para a terceira etapa, que é finalmente a call to action, e que são essas informações adicionais que você vai dar para o leitor ficar informado sobre aonde você está, sobre o que você está fazendo, sobre como ele pode te encontrar. Então aqui no caso, como é um festival, eu falo sobre quando esse festival vai acontecer, sempre lembrando de seguir o tom de voz da minha marca. Então, por exemplo, aqui eu falo, essa experiência se torna ainda mais completa, porque eu não quero que seja só um festival, não quero que seja só um evento, é uma experiência. Então, isso é dar o tom de voz para a copy. Você vai buscando as melhores palavras, você vai buscando palavras diferentes para fazerem parte do seu vocabulário, do vocabulário da sua empresa. Então, você vai criando a sua própria linguagem, você vai criando seu próprio vocabulário. E aí eu falo que aonde que isso vai acontecer, né, aqui em São Paulo, no caso, quais são as datas que isso vai acontecer, enfim, eu dou as informações que ele precisa para conseguir me encontrar. E aí, por fim, eu finalizo com clique no link da bio e saiba mais. Essa é a famosa call to action, a chamada para ação. É aqui que você vai dar de forma precisa para o leitor o que exatamente ele precisa fazer para te encontrar. Porque, tipo assim, ok, ele sabe que ele vai te encontrar, ele sabe que você vai estar em São Paulo no tal dia. Tá, mas como que eu faço para, por exemplo, garantir o meu ingresso? Como que eu faço para conseguir realmente participar? Então, é aqui que você vai dar esse direcionamento para ele. Então, eu falo, clique no link da bio e saiba mais. Nesse caso, o link para ele garantir o ingresso dele, enfim, a forma dele conseguir participar desse festival seria clicando no link da bio, estaria nesse lugar. Então, é sempre muito importante ter a call to action, porque senão você vai ter uma copy que é, assim, diríamos, muito boa, mas que ela não é concluída. Você vai deixar as pontas soltas. Então, você precisa sempre lembrar de amarrar tudo isso com uma call to action, finalizando finalizando para o leitor saber exatamente o que ele precisa fazer, não deixar ele perdido. Bom, então esse é o processo que eu tenho para poder construir as minhas copies, mas eu quero muito saber o seu também. Então já comenta aqui embaixo qual método você usa para criar as suas copies, se é parecido com o meu ou se segue uma estrutura totalmente diferente, comenta aqui que eu quero saber. E aproveita também e assiste o vídeo da Aline, ela fez um vídeo dando dicas sobre como criar a legenda perfeita. Então eu recomendo muito, também fala bastante sobre a estrutura da copy. Muito obrigada por ter assistido até aqui, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau!